A paz do Senhor Jesus, crianças, bom dia! A paz do Senhor Jesus, papais e mamães. Vamos para mais uma aula, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, crianças, todos nós, amém? Um ótimo domingo para vocês, para toda a sua família. E agora é hora da gente aprender, crianças, mais um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. Amém, crianças? Eu quero que todas vocês agora sentem no sofá, sentem na mesa, peguem a Bíblia, que é a palavra de Deus, crianças, e vamos juntos, crianças, aprender mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Amém, crianças? Mas fechem os olhos de vocês, que nós vamos orar para começar. Amém, crianças? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela sua oportunidade de estarmos aqui mais um domingo, Senhor, aprendendo da sua palavra, Senhor, que essa palavra possa chegar a cada lar, a cada coraçãozinho, nesta manhã, Senhor, e que podemos guardar a tua palavra em nossos corações. Amém. Amém, crianças. Vamos lá, crianças, para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical Infantil. Amém, crianças? Espero que vocês tenham acompanhado as outras duas aulas que nós já fizemos para vocês, para que vocês possam entender. Entendeu, criança, o que nós preparamos para vocês nessa manhã? Crianças, nós vamos para a revista Juniores, que é essa revistinha aqui, ó, da capinha que a tia sempre mostra para vocês. Vocês lembram que nós estamos aprendendo as historinhas dessa revista, crianças, que é historinhas de fé e coragem, crianças. Amém? Vocês estão aí prestando atenção na tia? Peguem a Bíblia de vocês, não esqueçam. Sentem e prestem atenção na aula. Amém, crianças? Então, nós vamos para a terceira lição. Vocês lembram, crianças, o que nós aprendemos na semana passada? Quem lembra aí? Fala para o papai, fala para a mamãe, fala para o amiguinho, para o irmão que está do seu lado. O que nós aprendemos na semana passada, crianças? Nós aprendemos sobre a lição de Abraão, não foi, crianças? Que Deus abençoou ele, realizou um grande milagre na vida dele e da esposa dele, Sara. Eles foram abençoados, crianças, com um bebezinho, com uma criança, um grande milagre que Deus realizou na vida deles. E nasceu Isaac, crianças, o filho da promessa, que Deus prometeu que iria dar para essa família, crianças. Não importou a idade deles, crianças, mas Deus abençoou. Amém, crianças? E hoje nós vamos falar também, na lição 3, crianças, ó o título da nossa lição. Isaac, um filho obediente, crianças. Hoje nós vamos falar do filho obediente de Abraão. Como que é o nome do filho de Abraão, crianças? Isaac. Isso mesmo, crianças. Vocês têm que lembrar que Abraão, ele teve o filho dele, Isaac, crianças. Aquele filho que Deus prometeu para Sara e para Abraão. Queria dar para eles, crianças. E esse bebezinho, crianças, ele se tornou um rapazinho, ele cresceu, crianças, e ele era muito obediente, crianças, tanto a Deus como aos seus pais também. Isso mesmo. E nós vamos aprender aqui na palavra que Isaac era um filho obediente, crianças. Então, nós já sabemos que nós devemos ser como Isaac, obedientes. Amém, crianças? Vamos ler lá o nosso memorizando, como a gente sempre faz. Amém, crianças? Só que primeiro, o nosso objetivo central, crianças. O que nós precisamos aprender nessa lição tão abençoada nessa manhã desse domingo, crianças? Ter esse objetivo de que devemos aprender, que devemos obedecer diariamente a palavra de Deus. Então, eu preciso todos os dias da minha vida, crianças, obedecer o que está na palavra de Deus, crianças. Esse é o objetivo da nossa lição nessa manhã. E nós precisamos guardar em nossos corações, crianças, que todos os dias nós precisamos obedecer o que está na palavra do nosso Deus. Amém, crianças? Então vamos ler o nosso memorizando, que nem a gente fazia de costume lá na sala. A tia vai ler aqui e depois vocês podem repetir com a tia. Amém, crianças? O nosso memorizando está escrito assim: Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivêssemos de acordo com a vontade de Deus.
Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 21. A tia vai ler de novo para vocês, crianças, o memorizando. Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivêssemos de acordo com a vontade de Deus, crianças. Se vocês quiserem acompanhar o memorizando, crianças, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Amém, crianças? Está lá o nosso memorizando, crianças. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, crianças? Espero que sim. Então, o título da nossa terceira lição desse domingo abençoado, crianças, é Isaac, um filho obediente. Isaac é filho de quem, crianças? Só para vocês lembrarem aí. Isaac é filho de Abraão, isso mesmo, Abraão e Isaac, né? O filho que Deus prometeu que iria dar para Abraão, crianças, ele se tornou um mocinho obediente a Deus e aos seus pais também, crianças. Vamos lá acompanhar na revista com a tia? Tia vai fazer como de costume, lá na salinha. Tia lê para vocês e depois a tia vai explicando. Tá bom, crianças? Mas prestem atenção. Amém? O nosso título, a nossa história, crianças, ela está lá em Gênesis, capítulo 22, crianças. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Então, tudo que a gente vai ler aqui, crianças, está lá em Gênesis, capítulo 22. Amém, crianças? Se vocês quiserem depois ler com calma, vocês podem, tá bom? Então, a nossa lição está lá em Gênesis, capítulo 22. Vocês vão ler inteiro, tá bom, crianças? Então, a gente vai começar aqui explorando as Escrituras, aprendendo mais um pouquinho dessa história. Amém, crianças? As promessas de Deus estavam se cumprindo na vida de Abraão, crianças. Então, tudo que Deus havia prometido para Abraão estava se cumprindo. Abraão estava muito feliz, crianças, porque as promessas de Deus sobre a vida dele estavam se cumprindo. Isso mesmo. Na vida de Abraão, o filho que tanto sonhava havia nascido depois de longos 25 anos de espera. Crianças, é muito tempo, né? Então, vocês lembram que Deus falou que iria abençoar Abraão, crianças, mas ele teve que esperar 25 anos para que Isaac nascesse, crianças. Ele teve que esperar com paciência no Senhor, crianças, para que se cumprisse a vontade de Deus. E ele esperou e ele foi abençoado. E nasceu Isaac, crianças, que foi um filho muito amado, muito obediente, crianças, tanto a Deus como ao seu pai Abraão, crianças. Isso mesmo. Então, quanto tempo que eles tiveram que esperar, crianças, para que essa promessa se cumprisse na vida de Abraão e de Sara? 25 anos de espera, isso mesmo. Deus realizou um milagre na vida de Abraão, mesmo depois de saber que o ventre de Sara estava adormecido, né? Vocês lembram lá que o ventre da Sara, a barriguinha da Sara não podia ter bebê? Mas mesmo assim, para o nosso Deus não há nada impossível, crianças. E Ele abençoou Sara e aí nasceu seu filho Isaac, crianças. Isso mesmo, porque para o nosso Deus não há nada impossível, não é mesmo, crianças? Agora o Senhor chamou ao seu servo para um desafio ainda maior, para testá-lo, crianças. Então Deus já via no coração de Abraão que ele era um homem de muita fé, crianças, que obedecia às vontades de Deus. Mas Deus, ele quis provar mais uma vez a fé de Abraão, crianças. Isso mesmo, ele colocou um desafio na vida de Abraão, crianças, para testar a fé de Abraão. Amém? Abraão deveria levar Isaac, o seu único filho, a quem ele tanto amava, crianças, até o monte de Moriá e oferecê-lo em sacrifício, crianças. Que difícil! Deus pediu para Abraão, crianças, levar o seu filho Isaac até o monte de Moriá, crianças, para oferecer o seu filho como sacrifício vivo, crianças. Isso mesmo! Quem seria o sacrifício ali que Abraão iria oferecer para o Senhor? O seu próprio filho, crianças. Será que Abraão conseguiria cumprir isso que Deus havia lhe pedido, crianças?
Como é difícil, né? O que o Senhor pediu para Abraão, crianças, dar o seu filhinho tão amado, Isaque, como sacrifício vivo ali, crianças. Isso mesmo. Difícil, né? Então Abraão se levantou bem cedinho, crianças, e chamou seu filho e mais 2 empregados, e eles saíram, caminharam durante 3 longos dias, crianças. Então Abraão levantou bem cedinho, crianças, pegou Isaque, chamou Isaque, crianças, pegou ali, crianças, mais 2 empregados e foram caminhando até o monte de Moriá, crianças, porque Abraão iria cumprir a vontade de Deus, iria fazer o que Deus havia lhe pedido, crianças, oferecer o seu filho como sacrifício vivo para o nosso Deus. Que prova de fé que Abraão teve ali naquele momento, crianças, dar o seu próprio filho, que ele esperou 25 anos, crianças, agora dá ele como sacrifício ao Senhor. Como é difícil, né? Ele teria que ali sacrificar o próprio filho, crianças, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, crianças. Isso não foi fácil, crianças, mas Abraão estava fazendo a vontade do nosso Deus. E sabemos, crianças, que a vontade do nosso Deus é muito melhor que a nossa, não é mesmo, crianças? Até chegarem ao monte escolhido por Deus, Isaque era um filho obediente, submisso ao seu pai. Então, a gente já sabe que Isaque era um menino obediente e temente a Deus também. Ele era muito obediente aos seus pais. Isaque era um menino muito abençoado, crianças. Então, quando o papai dele chamou ele para subir até o monte, ele foi sem questionar, crianças. Ele obedeceu, ele levantou cedinho e foi com o papai dele, crianças. Isso mesmo. Ele e Abraão foram adorar a Deus no monte, crianças, enquanto seus criados ficaram esperando eles voltar, crianças. Então Abraão e Isaque foram subindo aquele monte, crianças, subindo o monte de Moriá, subindo. Mas Abraão estava com o coração apertadinho, crianças, porque não era fácil fazer o que Deus havia lhe pedido, crianças. Ele tinha que oferecer o seu próprio filho em sacrifício ao Senhor, crianças. Isso mesmo, ele tinha que oferecer Isaque como sacrifício ao nosso Deus, crianças. Isso mesmo. Abraão leva o fogo e a faca, mas coloca a lenha sobre os ombros de Isaque. A tia pegou aqui uma imagem só para que vocês vissem, crianças. Ó, vamos lá. A tia não tá com ela aqui. Então, Abraão leva o fogo e a faca, mas coloca a lenha sobre os ombros de Isaque, crianças, que lhe pergunta: estou vendo fogo, a lenha que lhe trouxemos, mas o cordeiro, onde está, meu pai? Então, Isaque já começou a perceber que tinha alguma coisa de estranho, crianças. Ele perguntou: papai, já estamos com fogo, com a faca, mas onde é que está a lenha, papai? Porque precisava da lenha, né, para queimar, para oferecer aquele sacrifício a Deus, crianças. Isso mesmo. Vamos lá de novo, crianças. Ele perguntando: ó, estou vendo fogo e a lenha que trouxemos, mas o cordeiro, aonde está, meu pai? O cordeiro seria o sacrifício que deveria estar ali para que eles pudessem queimar, né, crianças, naquele momento. Mas ele não estava vendo aquele cordeiro, aquele carneirinho, não, crianças. E ele queria saber: papai, cadê? A gente precisa dele para oferecer o sacrifício ao Senhor. Porque eles faziam assim, né, crianças? Eles pegavam a lenha, eles pegavam fogo e colocavam um animalzinho ali, um cordeirinho, um carneirinho, para queimar e oferecer ao Senhor ali aquele sacrifício, crianças. Isso mesmo, era assim que eram feitos os sacrifícios. Ó, naquela época as pessoas matavam um carneiro sobre o altar e pediam perdão de seus pecados, crianças. Então, naquela época de Abraão, as pessoas pegavam os carneirinhos e queimavam como sacrifício para pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados, crianças.
A morte de um animal não tirava a culpa das pessoas, mas apontava que no futuro o Messias salvaria os homens de todas as suas transgressões. Então, aqui já está falando que no futuro veria o Messias, crianças, o nosso Salvador, que levaria todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, tudo aquilo que desagradava a Deus embora. Então, nós sabemos que o Messias é o nosso Jesus Cristo, que ele viria para salvar o povo, crianças, de todo o pecado. Amém? Abraão não levava animal algum e respondeu a Isaque: Deus nos concederá o cordeirinho para o sacrifício. Então, crianças, ele respondeu a pergunta de Isaque, crianças. Ele falou que Deus concederia o cordeirinho para o sacrifício, crianças. Ele falou para o seu filho que Deus iria mandar o cordeirinho para o sacrifício. Mas Abraão já sabia que o sacrifício ali seria o próprio filho, crianças, que Deus pediu para ele, crianças. Deus falou que quem seria aquele sacrifício ali seria o próprio filho de Abraão, Isaque. Ele seria ali aquele sacrifício vivo, crianças, naquele momento. Isso mesmo, não seria animal nenhum, mas seria Isaque. Que difícil, não é, crianças? Nós levarmos o próprio filho para ser ali sacrificado, né, crianças? Porque Deus havia lhe pedido para Abraão isso. É difícil muitas das vezes, crianças, nós obedecermos às vontades de Deus, mas precisamos ser obedientes à voz de Deus. Ainda que pareça, crianças, ser muito difícil obedecer à voz de Deus, mas precisamos, porque sabemos que é o melhor. E Abraão sabia que tudo estava no controle das mãos de Deus, crianças, que ele deveria somente ter fé e obedecer à vontade de Deus, porque Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Amém, crianças? Chegando ao monte, algo surpreendente aconteceu. Abraão construiu o altar, pôs a lenha e amarrou Isaque e colocou para o sacrifício, para ser sacrificado, crianças. Então, neste momento, crianças, Abraão, ele preparou, ele construiu um altar ali, crianças, pôs a lenha em cima daquele altar que ele construiu e amarrou Isaque e colocou para ser sacrificado, crianças. Isso mesmo. Que difícil essa decisão, não foi, crianças, que ele teve que tomar? Ele pegou o seu próprio filho, crianças, ali e amarrou o seu filho, crianças, com uma corda, eu não sei com o que foi, mas ele amarrou, prendeu ele, crianças, e colocou em cima daquele altar que ele havia construído para oferecer, para sacrificá-lo, crianças, porque Deus havia lhe pedido isso, crianças, isso mesmo. E ele, com uma dor no coração, crianças, ele fez isso, obedecendo à vontade de Deus. Ele foi obediente à vontade de Deus. E isso agrada muito o nosso Deus, quando obedecemos e fazemos a vontade de Deus, crianças, sem questionar. Porque Abraão, ele não ficou questionando que era o filho dele amado, queria fazer isso, mas ele obedeceu, crianças, a Deus. Amém? E ele amarrou o próprio filho dele, crianças, ali, e colocou como sacrifício, crianças, para ser sacrificado, crianças, isso mesmo. Quando ele estendeu a mão, crianças, para poder queimar ele, crianças, sabe o que aconteceu, crianças? Quando ele estendeu as mãos ali, crianças, para queimar aquele sacrifício vivo que seria o próprio filho dele, crianças, o anjo do Senhor clamou naquele momento, crianças. Ele ouviu uma grande voz de um anjo ali, falando, clamando ele, crianças, chamando Abraão ali naquele momento, crianças, antes de que ele colocasse fogo no próprio filho, crianças. Ele ouviu uma grande voz, crianças, que era o anjo do Senhor clamando, chamando Abraão, falando assim: Abraão, não machuque o menino. Agora eu sei que você teme a Deus. Olha aí, crianças, Deus estava provando a fé de Abraão, crianças.
Isso mesmo, no momento que Abraão ia fazer aquilo, o anjo do Senhor bradou, falou com ele, falou que não era para ele queimar o seu filho, não, crianças. Isso mesmo. Olha aqui, crianças, tem uma imagem para vocês verem, ó. Na hora que ele ia, crianças, queimar o próprio filho como sacrifício, porque Deus havia lhe pedido, olha aí o que aconteceu. O anjo do Senhor clamou, chamou Abraão e disse, não machuque o menino, agora sei que você teme a Deus. Olha lá, crianças, eles felizes ali, ó. E Deus mandou ali um cordeirinho, crianças, para que fosse sacrificado no lugar de Isaque, crianças, isso mesmo. Deus testou a fé de Abraão, crianças, e viu, crianças, que ele era um homem de muita fé, muito temente a Deus e muito obediente, crianças, isso mesmo. Crianças, esse é o momento, ó, que Abraão iria sacrificar Isaque, crianças, isso mesmo que o Senhor havia lhe pedido. Olha como ele estava tristezinho, crianças, porque tinha que fazer isso com o próprio filho, crianças, isso mesmo. Foi nessa hora, crianças, que o anjo do Senhor chamou a Abraão, crianças, clamou o nome de Abraão, falando que não era para Abraão fazer isso, crianças, que não era para machucar o seu próprio filho, mas que Deus estava muito feliz com ele, porque ele obedeceu à vontade de Deus, crianças, isso mesmo. Amém? Deve ter sido muito difícil para Abraão fazer isso que Deus havia lhe pedido, crianças, sacrificar o próprio filho. Mas Abraão obedeceu à voz de Deus. Sabia que Deus estava falando com ele para que ele pudesse fazer o que agradasse a Deus, crianças. Isso mesmo. E ele, crianças, foram abençoados, crianças. E Deus viu, crianças, que ele era um homem temente a Deus, que obedecia à vontade de Deus, e Deus mandou um cordeirinho, crianças, ó, para ficar aqui no lugar de Isaque, crianças, para ser queimado no lugar de Isaque. Deus só fez isso, crianças, essa situação, para testar a fé de Abraão, crianças, para ver se Abraão tinha fé e confiasse em Deus, crianças, isso mesmo. Que grande prova, crianças, de fé, de coragem que Abraão nos mostrou nessa manhã, não é, crianças? E de obediência ao nosso Deus também, crianças, porque ele foi obediente à voz de Deus. Ele não questionou, crianças, mas ele obedeceu à voz do nosso Deus. Amém, crianças? Então Abraão viu um carneirinho e ofereceu em lugar de Isaque. Então Deus colocou ali um carneirinho, crianças, lá naquele monte de Moriá. Não tinha nada, crianças, até então, mas o Senhor enviou, crianças, um cordeirinho, ó, e colocou ali, crianças, para ser o sacrifício ali no lugar de Isaque, crianças. Isso mesmo. Deus se alegrou muitíssimo com isso que Abraão tinha feito, porque Abraão fez a vontade de Deus, crianças. Amém? Por causa disso, disse o Senhor a Abraão, abençoarei ricamente você e toda a sua família e todos os seus descendentes. Abençoarei todos que estão com você. Amém, crianças? Então Deus, quando ele viu que Abraão cumpriu a vontade dele, que ele passou naquele desafio que foi tão difícil, né, crianças? Que ele iria lhe oferecer o próprio filho, crianças, como sacrifício, porque Deus havia lhe pedido, ele foi um homem obediente, crianças. Ele foi um homem que obedeceu à voz de Deus, mas não questionou, crianças. Nós precisamos ser como Abraão, obedecer à voz de Deus, não questionar o nosso Deus, as vontades que Deus nos manda fazer, crianças, mas nós devemos o quê? Obedecer e ter fé em Deus, crianças. Abraão, ele foi um homem obediente, ele teve fé em Deus, crianças. Ele foi corajoso também, porque não é fácil, crianças, você levar o seu próprio filho para aquele sacrifício vivo. Mas ele só fez isso, criança, porque quem estava falando com ele era o próprio
Deus, crianças. Então, quando o nosso Deus falar conosco, nós não devemos de jeito nenhum questionar, mas aceitar a vontade do nosso Deus. Amém, crianças? E Deus falou naquele momento para Abraão que ele seria muito abençoado, que toda a descendência de Abraão, os filhos, netos, família de Abraão seria muito abençoado, porque ele foi um homem obediente a Deus, crianças. Precisamos nessa manhã ser como Abraão, um homem obediente ao nosso Deus e um homem de muita fé também, crianças. Isso mesmo. Deus cumpriu a promessa que fez a Abraão. Jesus nasceu na descendência desse servo de Deus. Viveu neste mundo, morreu, ressuscitou e foi preparar morada para os seus discípulos e em breve voltará para lhe buscar. Amém, crianças? Então, Jesus ali nasceu naquela descendência de Abraão, crianças, veio a esse mundo como homem, sofreu, crianças, levou todos os nossos pecados sobre si, todas as nossas transgressões, crianças. Jesus carregou, crianças, morreu numa cruz, crianças, para levar todos os nossos pecados, para nos purificar de todo mal, crianças, por amor a todos nós. E ele ressuscitou, crianças, entre os mortos. Isso mesmo, nosso Deus, ele vive, crianças, ele é eterno para todo sempre. E ele foi preparar uma morada para todos os discípulos dele, crianças, para todos nós que levamos a palavra de Deus. Amém, crianças? E Jesus ressuscitou e foi preparar morada para todos os seus discípulos e em breve voltará para lhe buscar, para nos buscar, crianças. Nós estamos esperando a volta do nosso Jesus. Amém, crianças? Porque ele falou que iria preparar uma morada para cada um de nós, crianças. Amém? Então nós temos que ficar felizes, esperando o Senhor alegremente, obedecendo a palavra de Deus todos os dias, crianças, e guardando-as no coração. Amém, crianças? Nós somos os discípulos amados e importa que sejamos obedientes a Deus. Então nós somos discípulos de Jesus. Nós somos escolhidos para levar a palavra de Deus. Aonde nós formos, aonde nós estivermos, nós temos uma missão de levar a palavra de Deus conosco em nossos corações e passar para as pessoas também, crianças. Evangelizar, falar do grande amor de Jesus para as pessoas, crianças. Falar que em breve Jesus virá nos buscar, crianças, e nos levará para o céu, um lugar de glória, um lugar de bênção, um lugar que não haverá mais choro, nem tristeza, nem sofrimento, crianças. É esse lugar que o nosso Jesus foi preparar para mim e para vocês, crianças. Mas nós precisamos guardar a palavra de Deus em nossos corações e praticá-las também, crianças, todos os dias de nossas vidas. Amém? Vamos lá. É necessário que tenhamos fé em Deus, assim como Abraão teve. Então nós já sabemos que nós precisamos ter a nossa fé em ação. Nós precisamos ter fé em Deus, acreditar em Jesus, acreditar que Ele é o Deus do impossível, que Ele faz maravilhas, que Ele ressuscita, que Ele cura. E nós precisamos ter essa fé guardada em nossos corações, crianças, para que nada desse mundo venha nos abalar, crianças. Isso mesmo, a nossa fé tem que estar aqui, crianças, dentro da gente, acreditando e confiando na voz de Deus. Amém, crianças? Hoje o nosso Isaac é Jesus Cristo. A cruz foi o altar do sacrifício de Jesus para nos salvar, crianças. Quem foi que morreu numa cruz, crianças? Que levou os nossos pecados, que levou todas as nossas ofensas, todas as nossas dores. Foi crucificado, crianças, pelos nossos pecados. Foi o nosso Jesus Cristo, não foi, crianças? Ele foi o sacrifício vivo, crianças, que morreu naquela cruz, levando os nossos pecados, crianças. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, crianças, para a glória de Deus. E nós temos um Deus todo vivo e todo poderoso. Amém, crianças? Ele carregou sobre si os nossos pecados e derramou o seu sangue para nos purificar, crianças, para nos limpar de todo o mal. Isso mesmo, crianças, ele levou todos os nossos pecados embora, crianças, para nos purificar, para nos limpar
limpar, crianças, de todo o mal. Que Jesus maravilhoso que nós temos, não é mesmo, crianças? Nós precisamos ser gratos a esse Jesus tão maravilhoso, crianças, amém? E vocês aí, crianças, desejam obedecer ao nosso Deus, crianças? Nós temos que desejar, sim, crianças, ser obedientes à voz de Deus. Ser como Abraão foi, crianças. Um homem obediente à voz de Deus, crianças. Ele foi um homem obediente e temente à voz de Deus. E por isso que o Senhor abençoou grandemente a sua vida, a sua família, a de seu filho, crianças, a de sua esposa e de todos os seus descendentes. O Senhor falou que abençoaria grandemente a descendência de Abraão, porque Abraão foi um homem que obedeceu à voz de Deus, crianças, amém? E Isaac também, crianças. Isaac foi um filho muito obediente, ele não ficou questionando a vontade de Deus, mas ele ficou ali quietinho, crianças, confiando no milagre de Deus na vida dele, crianças, sabendo que Deus iria fazer o melhor para ele naquele momento, crianças, que ele estava ali amarrado, porque ele sabia que o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de maravilha e que não iria deixar ele sofrer, crianças. Isso mesmo, ele foi um menino obediente, crianças, a Deus. A nossa lição de hoje fala que Isaac foi um filho obediente a Deus também, crianças. Ele não ficou questionando, ele não saiu correndo não, crianças. Mas ele obedeceu à voz de Deus e à voz do seu papai também, Abraão, crianças. Isso mesmo. Então, nessa manhã, o nosso objetivo maior, crianças, aqui que essa revista nos ensina, é que devemos guardar, obedecer diariamente a palavra de Deus. Nós precisamos guardar a palavra de Deus, que é a Bíblia, em nossos corações. Crianças, nós precisamos guardar ela em nossos corações, para que nós possamos resistir os dias mais, para que a gente possa resistir às lutas diárias de nossas vidas, para que a gente possa falar não para as coisas erradas, crianças, tendo a palavra de Deus guardada em nossos corações. Amém, crianças? Espero que vocês tenham gostado. Aqui no finalzinho, crianças, tem o Você Sabia, que a gente sempre lê lá na sala de aula. A tia vai ler para vocês. Bem? Você sabia? Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Ele tinha uma vida de oração, clamou a Deus pela sua esposa, que era estéril. Isso mesmo. E Deus respondeu. Com Esaú e Jacó, nasceram depois de uma espera de 20 anos, crianças. O Senhor o abençoou de tal maneira que seus vizinhos filisteus tinham inveja dele, crianças. Então, aqui com esse Você Sabia, nós já estamos percebendo, crianças, que essa descendência de Abraão foi muito grande, né? Ele teve muitos netos. Isaac foi muito abençoado também por Deus. Isaac foi um menino de oração, um menino que temia a palavra de Deus. Por isso que o Senhor abençoou a sua esposa com 2 filhos também, crianças. Por quê, crianças? Eles obedeciam à voz de Deus. Eles tinham fé em seus corações, crianças, para fazer o que é certo e o que agrada o coração do nosso Deus. Amém, crianças? Espero que vocês tenham gostado da lição de hoje. Espero que nós, crianças, venhamos ser como Isaac e Abraão, obedientes a Deus. Amém, crianças? Que possamos tirar esse exemplo, criança, dessa lição de hoje para as nossas vidas. Que nós possamos ser tementes e obedientes ao nosso Deus e ter muita fé em nosso Deus. Amém, crianças? Aqui, para a meditação de vocês, aqui embaixo, crianças, a tia vai deixar essa meditação aqui para que vocês todos os dias possam ler um pouquinho da palavra de Deus, crianças, amém? Vocês podem pegar na segunda-feira, ler um versículo, na terça-feira, ler um versículo também, amém, crianças? Que é muito bom cada dia nós estarmos lendo e aprendendo da palavra de Deus, porque nós já sabemos que o nosso alimento espiritual para a nossa vida é a palavra de Deus, ela que nos alimenta e que nos faz crescer espiritualmente na presença de Deus, crianças, amém? É a palavra de Deus. Para a nossa meditação aqui, na segunda-feira, eu quero que vocês, crianças, leiam aí na palavra de Deus, Êxodo 24, verso 7, que vai nos dizer, obedecer a palavra de
Deus. Na terça-feira, eu quero que vocês leiam também na Palavra de Deus, crianças, 1 Samuel 15, 22. Obedecer é o melhor a fazer. Na quarta-feira, crianças, eu quero que vocês leiam Colossenses, capítulo 3, verso 20, que vai nos dizer: obedecer aos pais, crianças. Na quinta-feira, crianças, eu quero que vocês vão ler lá em Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao 3, crianças. Obedecer às autoridades também é muito importante. Na sexta-feira, crianças, vocês vão ler Hebreus, capítulo 13, verso 17, que vai nos dizer: obedecer aos pastores, crianças. Precisamos muito obedecer aos nossos pastores, amém, crianças? E no sábado, crianças, vocês vão ler Mateus, capítulo 8, verso 27, que vai nos dizer: até a natureza obedece ao Senhor Jesus, crianças, até a natureza. Amém, crianças? Obedecem à voz do nosso Deus. Então, nós devemos também, crianças, obedecer à voz do nosso Deus. Amém, crianças? Não questionar a vontade de Deus, mas obedecer, porque sabemos que o nosso Deus tem o melhor para mim e para vocês. Amém, crianças? Espero que vocês tenham gostado dessa lição tão maravilhosa. E se vocês puderem, crianças, a tia vai deixar como lição de casa. Amém, crianças? Se vocês puderem gravarem para a tia, vocês lendo esses versículos, a tia vai ficar muito feliz, tá bom, crianças? Leia aí na segunda-feira, leia aí na terça e mandem para a tia o vídeo de vocês lendo, tá bom? Essa é a lição de casa. Espero que vocês mandem para a tia vai ficar muito feliz. E eu tenho certeza que o nosso Deus mais ainda, porque vocês estão lendo e aprendendo da palavra de Deus. Amém, crianças? Que Deus abençoe a vida de vocês. Essa foi a nossa terceira lição da Escola Bíblica Dominical. Amém, crianças? E para os pequenininhos também, fica aí, ó. Um beijo da tia, espero que vocês tenham gostado da lição. Se vocês quiserem fazer um desenho dessa lição, se vocês quiserem fazer o desenho de Abraão, de Isaac, crianças de Sara, vocês podem fazer, colocar aí num caderninho que depois a tia vai olhar, tá bom? Os grandão também, se quiserem escrever no caderninho de vocês o nome dos personagens que nós falamos hoje. Como que é o nome da mãe de Isaac? Como que é o nome do pai de Isaac? Escrevem aí no caderninho e mandem para a tia. Tá bom, crianças? Façam um resumo do que vocês aprenderam hoje aqui com a tia nesse domingo maravilhoso. Amém, crianças? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, a semana de vocês, a família de vocês. Um beijo da tia, vocês moram aqui no meu coração, todas vocês. E fiquem com Deus. Fechem os olhinhos para que a gente possa orar. Amém, crianças? Para agradecer ao Senhor por mais uma lição. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, te agradecendo, Pai, pela oportunidade de estarmos aprendendo mais um pouquinho da Tua Palavra. Senhor, abençoe as famílias, os lares, Senhor, a cada criança nesse momento, que o Senhor possa livrá-las e guardá-las de todo o mal. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Deus abençoe.